Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Isaías Júnior do canal Canto da Suculenta e hoje eu quero gravar um vídeo aproveitando que aqui na minha cidade, eu sou do interior do estado do Paraná, parou de chover hoje. Então nós temos aí aproximadamente 20 dias de chuvas sequenciais, chuvas intensas, que me deixaram bastante preocupado em relação à saúde das minhas plantas, mas a princípio todas sobreviveram. O problema agora que acho que se agrava, porque o sol em cima do substrato encharcado faz com que as plantas cozinhem. Então aqui ainda pega uma réstia de sol, o sol incide de forma direta, então eu acabei utilizando uma outra tela de proteção, que eu já tenho um sombrite de 50% ali. Então eu joguei outra em cima delas como uma forma de minimizar os efeitos do sol. Gente, eu descobri uma coisa. O dia que acabar o gás na minha casa, é só eu ligar a câmera do celular e começar a filmar. Com certeza, na hora, o carro do gás vai passar e eu serei reabastecido. Porque não tem lógica. Eu ligo a câmera, ou é o carro do mercado, ou é o carro do gás. Eu não sei o que acontece, mas enfim, vamos ao vídeo. Então estou filmando após após 10 dias de chuva intensa, para mostrar para vocês como é que estão as minhas plantas, e também eu vou atualizá-los a respeito das minhas floreiras. Olha só, depois de tanto dia de chuva, o que acontece? As plantas elas crescem, elas estiolam e elas ficam desbotadas e perdem a forma. Então muitas das minhas plantas estão assim, bem diferentes do que elas eram de fato. E o que eu queria fazer hoje? Aproveitar o sol e sair decapitando todo mundo. Queria tirar hastes florais, decapitar as plantas, aproveitar que o tempo está bom. Porém a gente está entrando na lua minguante. E não é uma lua cuja qual eu uso para fazer nem decapitação e nem retirada de hastes e muito menos de mudas. Então vai ficar para uma próxima oportunidade. Mas para não perder o dia, já que hoje é um dia de folga meu, eu quero aproveitar e vou mexer nas minhas floreiras. Então as minhas floreiras ficam aqui na minha prateleira aqui dessa grade. Por falar nisso, eu quero responder algumas perguntas de seguidores lá do meu Instagram, que perguntam quais são os cuidados que eu tenho com o cacto rabo de macaco, e que nunca viram um cacto tão peludo como esse que tenho aqui. Eu não tenho cuidado nenhum, gente, muito pelo contrário, eu sou bem desastrado, quebrei ele, a ponta que foi quebrada eu simplesmente enterrei ali, ele brotou, deu outros galhos, terminou, ó, aqui a gente pode ver que ele estava com floração, terminou a floração, mas o cuidado que eu tenho com ele é pouco, quase nada. Ele fica num vaso cerâmico, exposto ao tempo, que aqui chove, pega sol, tudo, e não tenho cuidado algum. É isso que aconteceu com ele, ficou dessa forma. E aqui são outras suculentas que tem, foi aqui que comecei a minha coleção. E o cuidado com elas é o mesmo, ou seja, quase nada. Elas tomam chuva, sol, mas acredito que é o vaso cerâmico, né, gente? Diferente do vaso de plástico, ele não acumula água. Então, eu nunca tive problema com as plantas desse lugar, justamente por conta do vaso ser cerâmico. Mas o que eu farei hoje é o replante das minhas suculentas que estão nas floreiras. As suculentas que estão nas floreiras, elas cresceram também por conta da chuva. Aumentaram bastante, algumas estão até desordenadas, como esse calanchoe aqui, olha só o tamanho que ele tá, não é compatível com a floreira, ele já está entortando, buscando sol. Aqui eu tenho várias mudas também, o excesso de chuva acabou prejudicando algumas delas, por exemplo essa Cubic Frost aqui, que está bem adoentada. Essa eu não sei quem é, mas veja que ela cresceu. Deixa eu tirar essa sacola daqui. Ela cresceu bastante e o vaso não está mais compatível com o tamanho dela. A minha Bronrose ali, que acabou apodrecendo o tronco, eu decapitei e ela já está enraizada ali. E ali é um vaso que eu já comecei a
a destrinchar, porque eu vi que tinha duas plantas que estavam com uma saúde meio comprometida. Eu não me lembro qual é essa. Se alguém souber, deixa aí na descrição. E aí eu comecei a tirá-lo então. Preparei aqui 3 floreiras. Eu faço da seguinte forma. Coloco um pedaço de TNT no fundo do vaso. Veja que eu faço bastante furos, que é para facilitar a drenagem. Coloco ali então um pedaço de TNT, mas você pode usar aquela manta de bidim, o que você tiver aí que impeça que o substrato escoe pelos buracos. Completo metade da floreira ou do vaso, né, com isopor picado, isopor comum mesmo. Ó, desse que a gente encontra na rua. E completo o restante com substrato. O substrato eu já ensinei lá aqui no canal. Se vocês não acompanharam, o vídeo é o segredo revelado, que eu mostro a minha mãe preparando o substrato, que é o mesmo do meu. Se você não assistiu, ao terminar esse vídeo, vá lá e assista. E agora eu vou começar a fazer o replante dessas suculentas e vou atualizando vocês de como vai ficar as floreiras. Mas deixa eu mostrar para vocês como é que estão lindos os meus cactos azuis. Eles cresceram bastante nesse período, desde quando eu plantei eles aqui. Embora ali eu tenha colocado algumas suculentas, e elas estão bem feias porque elas estiolaram, os cactos, por sua vez, estão bem bonitos. Este aqui mesmo, olha, ele cresceu bastante e engrossou bastante também. Gente, é legal fazer o replante sempre que a gente passa por um longo período, principalmente de chuva, para a gente analisar as raízes. Eu gosto bastante porque daí eu consigo fazer a limpeza, eu retiro as folhas velhas, eu observo as raízes, vejo se tem alguma praga, se estão fungando, alguma coisa assim. Então, eu indico o replante sempre quando achar que o substrato está velho, quando a gente passar por um período muito intenso de chuvas, e aí quando eu também quero observar as plantas, ou mesmo quando elas estão numa floreira, mas elas estão muito grandes, e aí não tem mais espaço, então eu sempre mexo nas floreiras quando eu observo essas questões. Mas acho que a principal delas é observarmos a saúde da planta quando vamos fazer o novo replante. Olhem que coisa mais linda que está essa planta, enorme, que saúde, as raízes dela muito grandes, olha. Eu fiz uma limpeza, tirei todas as folhas, observei as raízes para ver se não tem cochonilhas, tá tudo certo por enquanto. Bem bonita, eu não sei a identificação dela, se alguém souber, fale aí pra mim. Eu acho que consegui montar uma primeira floreira, mas eu coloquei aqui as plantas grandes e algumas pequenas juntas. E aqui eu tenho, olha, acho linda essa planta, Rippling Water variegata. Essas daqui, ela tem um nome de mulher, eu não me lembro, não é Valentina. Não me lembro qual é o nome. Essas daqui também não sei. Gente, eu sou bem ruim com nome, principalmente quando são plantas menores, assim. Eu lembro os nomes das minhas, mas tenho muita dificuldade. E aí então eu achei que ia ter bastante espaço, comprei até uma floreira maior, mas foi um engano meu. Eu continuo tendo um monte de plantas e eu não sei aonde é que eu vou colocar todas elas. Eu preciso arrumar essas floreiras para que caiba todas essas plantas. E o problema é que quando a gente tira, não consegue mais voltar no lugar. Então essa é uma primeira floreira, vamos ver se eu consigo organizar as outras. Olha por que eu falo que é importante a gente avaliar a planta. E esse é um momento ideal, olha só. Você olha, a planta consideravelmente está saudável. Porém, ó, ao fazer o replante dela, eu percebi que o tronco estava meio estranho. E aí, ó, ele está se desfazendo na minha mão. Então eu vou fazer o corte, vou decapitar. Estou aqui com o meu alicate de poda. Tirar essa parte podre. Vou passar a canela aqui. E botar para enraizar. Gente, olha isso.
Eu fui retirar a planta e olha o que eu achei. Olha, sangue de Jesus tem poder, viu? Porque pela misericórdia, a gente cuida, cuida, cuida e essas pragas insistem em aparecer. E aqui, ó, eu já estou, na verdade, eu já previa, por conta do excesso de chuva, que eu tenho o Butox. Esse Butox eu postei lá no meu Instagram. É um produto agropecuário, de uso agropecuário. Eu compro ele em lojas que vendem produtos agropecuários. Eu vou buscar o frasco e mostrar para vocês. E eu faço a diluição de 2 tampinhas do produto para uma bombinha dessa, que tem 1,5 litro de água. E eu borrifo isso sobre as plantas. E aí então acaba com todas essas pragas. Ele serve para cochonilhas, para pulgões, para lagartas, mosquitos, formigas. Então ele é um produto baratinho, eu pago aproximadamente R$ 6 o frasco. Diluo ele em 1,5 litro de água e borrifo nas plantas. Pode ser aplicado nas folhas e no solo. Eu indico sempre que vocês façam isso ao final do dia. Embora ele seja o solvente dele seja água, não faz tanto mal para a planta, mas melhor que faça isso ao término do dia. E, gente, nunca borrife com os animais por perto. Evite, porque, querendo ou não, é um inseticida, é um veneno. Então, vamos tomar esse tipo de precaução. Vou borrifar ele sobre as cochonilhas e vou mostrar para vocês, tentar mostrar para vocês como é que elas se comportam. Eu adoro ver a agonia delas. A agonia delas é a minha alegria. Vamos ver se elas vão começar a se mexer. Olha lá. Ah, ela já está se mexendo. Ela já vai pro céu das cochonilhas. Vai tarde. Olha lá. Tá vendo? Ela agonizando. Oh, glória. Esse é o inseticida, cujo qual eu falei anteriormente. Butox PC25. Ele é um produto de uso veterinário e a gente acha ele em casas agropecuárias ou até mesmo em pet, tá? Pode ser pulverizado também para acabar com pernilongos, mosquitos. É isso que eu uso e indico porque ele é solúvel em água. Pessoas, olhem só. A planta está saudável, né? Não sei por que cargas d'água, ela estava aqui no vaso de cerâmica, eu resolvi transplantá-la. E olha o que eu vejo no tronco. Eu nem sei o que é isso. Se isso aqui é nematóide, não sei. Não dá pra saber, você tá vendo? Olha só, é um caroço, assim, tipo, são vários. Eu nunca vi isso na minha vida. Vou fazer o quê? Vou ter que captar a planta. Tirar essa parte estranha daqui. Não há o que se fazer. Deixa eu tentar achar meu alicate por aqui e vou cortar. Vamos ver se eu consigo gravar e cortar. Difícil, hein, gente? Segurar com uma mão, filmar com a outra. Bom, essa parte aqui, ó, tá saudável. Esse escuro aqui é sujeira do alicate, que eu não sei porque cargas d'água ele solta uma graxa. E aqui, olha, a parte esquisita. Quando acontece isso, me parece que isso seja nematóide. Então, eu preciso descartar o substrato, lavar esse vaso com água sanitária, de forma que eu esterilize esse vaso, para depois reutilizá-lo. Parece-me que eu consegui dar uma leve organizada. Lá em cima eu plantei aquele calanchoe, que estava grande, ó, ficou até legal. Coloquei junto com as minhas crássulas. Eu replantei algumas, aquela que eu mostrei que o tronco estava com nematóides. Aqui eu coloquei uma Laurence monstruosa. Fui tentando ocupar os espaços. Ali eu plantei uma gila que estava na floreira. E aqui embaixo ficaram as floreiras. Olha só.
Eu comprei 3 floreiras maiores, que são essas 3 aqui, e elas encheram rapidinho. Primeiro porque as plantas estavam grandes, né? E aí aqui é um local que pega o sol da manhã. Esse sol vai pegar até o fundo ali a partir das 7 horas da manhã e até umas 10 horas aquelas suculentas do fundo tomam sol. Essas da frente tomam sol até mais ou menos umas 13 horas. Aqui eu fiz uma floreira só de Cubic Frost, porque eu sou apaixonado por essa planta, eu acho ela linda. Aqui eu fiz uma floreira só de Laurence monstruosa. Esses dias a minha planta, por conta da chuva, foi acometida por podridão no tronco, então eu precisei decapitar e sobraram várias copas. Aqui eu tenho 5 copas, eu levei 3 para a casa da minha mãe e ainda ficou mais uma aqui, ó. Tudo da mesma planta. Também acho ela linda, por isso deixei ela aqui. E aqui estão. Olha que coisa mais lindinha, minha Lovely Rose. São várias plantinhas que eu não sei a identificação e como eu não tenho espaço, minha luta que é pela questão do espaço, eu preciso colocar todas em floreiras. Ah, uma dica, gente. Procure colocar nas floreiras ou em arranjos que vocês forem fazer suculentas que tenham características semelhantes. Vejam, aqui eu coloquei as gordinhas. Aqui eu coloquei as mais magrinhas, olha. Então aqui a Xaviana, a Francesco Baldi, não, desculpe, Laguna Sanches, tudo nome de homem, me confundo. Brown Rose, aquela peludinha que eu nunca lembro o nome dela, a Rippling Waiter Variegatas, então são plantas com características semelhantes. E aqui plantas que têm também características semelhantes. Isso me ajuda na questão tanto da adubação, quando for fazer, quanto na questão da rega, né? Então isso facilita muito a nossa vida. E olha só, ainda acabou sobrando suculentas para levar para a vizinha. Vou ali bater na porta dela e perguntar se ela quer plantas. Ela sempre quer. Eu levei as suculentas na vizinha e ela quis sim. Mas olha só, uma dica agora importante antes de encerrar eu vou passar Botox, já que as plantas estavam com cochonilhas. Eu achei duas plantas hoje, tá? Com cochonilhas. Isso aqui acho que não é indicado para nematóides, nematóide é outra coisa, eu não sei o que usar. Dizem que é um remédio para vermes de uso humano, eu nunca usei. E então o que eu prefiro fazer é decapitar, descartar o substrato, descarto o tronco e reaproveito a planta. Pessoal, antes de mais nada, eu preciso mostrar para vocês que eu estou me achando. Eu consegui comprar o meu tão sonhado lírio morcego. Não sei se vocês conhecem. Esse é o lírio morcego. Olha só. E aqui ele está florido. Olha que lindo. É um espetáculo, né? Fazia muito tempo que eu queria e consegui comprá-lo. O que acharam? E é isso. Agora eu vou arrumar a bagunça, porque cansa muito. E agora vou terminando por aqui. Então aqui eu tenho minhas suculentas replantadas. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem. Se não são inscritos no meu canal, se inscrevam. Se já são inscritos, meu muito obrigado. Abraços e até a próxima, gente.